Olá, este é o quinto e último vídeo da série Compreendendo Equinos, através da interpretação das mensagens reveladas por seus órgãos sensoriais. No primeiro vídeo da série, nós investigamos a mensagem que está embutida na textura do próprio som equino, ou seja, do relincho. E ela nos revela que o cavalo prefere se posicionar para receber a imagem e o som dos outros do que para emitir a imagem e som aos outros. Ou seja, ele é um animal receptor. Evidente que ele emite informação, faz parte da comunicação, mas a libido sensorial dele não está ferida para emitir imagem e som aos outros, e sim para receber a imagem e som dos outros. Existe essa opção sensorial na dimensão audiovisual. E ela é fundamental, tá? Para a gente compreender. Tá? Vamos lá. No segundo vídeo, nós investigamos a sensorialidade motora, isto é, o modo como a mensagem que está no modo como o cavalo coordena os membros, no modo como ele caminha. Então nós vimos que casco, quartela, perna, coxa se movimentam, quando ele se desloca, de maneira independente, ou seja, cada qual ao seu tempo, e não todas essas partes de cada membro de uma vez. Quando o cavalo salta, umas partes ficam e as outras vão. Em câmara lenta é possível se perceber isso. Então, ou seja, a mensagem que ele revela é que ele é um corpo partido. É um animal particulado, segmentado. Muito bem. No terceiro vídeo da série, nós examinamos a mensagem que está embutida nos modos de ver e ouvir do cavalo. E ela nos diz que quando ele entra no ambiente, a tendência dele, a libido, é para diminuir o campo audiovisual, ou seja, se voltar para o detalhe, não aumentar o campo audiovisual, é diminuir o campo audiovisual. Certo? Muito bem. E no quarto vídeo da série, nós examinamos a mensagem que está embutida no tato, ou seja, no modo como o cavalo gosta de tocar e ser tocado. Isso vale não só para a pele, desde os lábios, etc., até o casco, até as unhas. O modo como ele toca nos outros, o modo como ele toca no chão. Nós vimos que ele gosta de fazer tudo intervalizadamente, por intervalos. É lógico que ele gosta de uma escova, bem colocada, porque ele preza a limpeza. Certo? Mas se esse movimento for feito aos poucos, intervalizadamente, eu passo um pouco, paro, depois passo mais outro pouco, paro, ele tem maior prazer. Ele é um animal que em todas as suas atividades intervaliza através do tato. Muito bem. O objetivo deste vídeo é a gente dar uma ideia, rapidamente, sobre a integração dessas quatro dimensões sensoriais. Elas se integram. E ao sincronizarmos, analisarmos os aspectos comuns que as unem para formar o cavalo, esse animal tão enigmático, nós estaremos indo em direção ao significado do cavalo. Mas o significado é uma outra coisa, gente, entendeu? É diferente do que nós estamos acostumados. Qual o significado do cavalo? Por exemplo, o que é o cavalo? Quem é o cavalo? Um cavalo é tanta coisa que fica difícil a gente contextualizar o cavalo, o que ele é. Existem conceitos que a gente sabe, de definições, mas elas não dizem a essência, não revelam o núcleo do instinto. Tá? Então o significado é que nós estamos atrás. E ele vem com a compreensão do cavalo. Certo? Então a gente prevê que no futuro, porque o cavalo holístico é dedicado aos nossos netos e bisnetos e demais descendentes,
que estão atualmente, né, que estão e estarão, né, com o cavalo na tela, tá? Não ao vivo. Então, no futuro, a perspectiva é de que eles estarão interessados no significado, quer dizer, em uma outra coisa, não só no aspecto utilitário do cavalo. Né? Pelo aspecto utilitário, hoje em dia, né, como é que a gente faz? Exemplo, a gente gosta de cavalo, vamos comprar um cavalo? Temos dinheiro para isso? Então vamos comprar um cavalo. Compramos o cavalo, depois de 5 anos a gente adestra o cavalo, e daí o cavalo vai começar a ganhar os troféus. Não é assim? A participar das provas equestres, né? Isso satisfaz o nosso instinto competitivo, que é o cavalo para. Né? O cavalo para lazer, o cavalo para transporte, o cavalo para. O significado não independe disso. O que é o cavalo? Vocês compreendem? E pode ser que essa geração futura esteja interessada não só nessa parte utilitária, pragmática do cavalo, como também em algo mais, no significado do cavalo. Certo? Muito bem. Vamos para frente. O cavalo ele é um animal tão excepcional para ser investigado, porque ele é repleto de peculiaridades. Para vocês terem uma ideia, cada dimensão dessa pode ser analisada de 1000 maneiras, entendeu? Nós podemos falar durante horas sobre fonação, sobre sensualidade motora, sobre visão de som e sobre tato, né? Investigando em profundidade cada uma dessas dimensões. Porque é um animal muito peculiar. É um animal, assim, é uma delícia você investigar o cavalo. Tá? Vamos dar uma ideia disso na visão e audição. Né? Vamos dar uma ideia disso na visão e audição. Repetindo um pouco o que a gente falou num dos vídeos anteriores, mas vamos nos aprofundar mais no modo de ver e ouvir do cavalo. Primeiro nós chegamos à conclusão, né, na primeira mensagem revelada pela fonação, é que ele é um receptor de informação, então ele se posiciona para ver. Ele se posiciona para ver. Isso não tem a ver com fisiologia. Fisiologia é uma outra coisa, é um complemento nisso, tá? Fisiologia do órgão visual é outra coisa. Tá? Isso com a biologia. Nós estamos analisando que ele se posiciona, a linguagem dele, ele se posiciona para ver. Tá? E quem se posiciona para ver tem uma atitude em relação ao cenário, tá? Que é seccionar o cenário. Tá? Por exemplo, gente, nós temos esse cenário aqui, vocês estão vendo. Como se comporta quem vê? Ver é detectar diferenças. Será que com a pupila fixa a gente vê alguma coisa? Não, a gente contempla. Agora, outro modo de ver, né, entre aspas, é você ver com uma leitura dinâmica, né, sem seccionar o ambiente. Isso não é ver. Isso tudo é contemplar. Não é coisa que o equino faz. Ele é um seccionador do ambiente. Por quê? Porque para ver melhor o ambiente, a gente precisa dividir em partes e se dedicar, né, a uma por vez. Né? Por exemplo, para ver isso aqui, eu posso partir em dois e primeiro eu vou ver esse lado aqui. Depois que eu vi esse lado, eu vejo esse outro lado aqui. Isto é ver. Ver é seccionar. E o cavalo, como ele vê, ele se posiciona para ver. A libido dele instintiva é ver. Ele vai entender o quê? Aumentar, né? Aumentar os detalhes. Então ele começa a ver no cenário, é como se ele partisse em quadrados. Está em quadrados o cenário e ele se dedica a um quadrado por vez. Quando ele está numa trilha, por exemplo, de enduro equestre, ele vai indo, ele secciona o ambiente. Um quadrado aqui, outro lá, outro lá, outro lá, outro lá. Tá? E ele vai nesse quadrado. Tá? E como ele gosta de ver, ele foi feito para ver, genomicamente, o que acontece? Ele vai quadricular mais ainda, vai aumentar o número de quadrados. Então ele vai diminuindo. Tá vendo esse quadrado aqui, esse detalhe? Ele diminui. Cada vez mais ele vai diminuindo. E chega no mínimo. Tá certo? Agora, o interessante disso é que isso dá prazer. Né? Dá um prazer danado. Mas onde que está essa libido que a gente vê que o animal tem uma tensão? Essa tensão significa satisfação. Tá? Libido.
Então, uma tensão em ver ouvir tremenda. Porque ele vê o ambiente em informação, gente. Né? Todas as partes, né, as partes que constituem o ambiente não chegam a ele, aos olhos dele, todas de uma vez, mas cada qual a seu tempo. Entendeu? Então ele vê essa parte, se interessa por essa peculiaridade. Viu, tá, captou. Depois ele caminha, outra, captou. Tá? Quando ele capta uma, as demais não existem para ele. Tá? Ele fixa a vista naquele quadrado. Tá? Depois no outro, no outro, no outro. Então, resultado, ele está vendo o ambiente de informação. Quer dizer, nunca ele vê inteiro. Daí a atenção que o equino tem pelo ambiente. Né? Que maravilha, você vê informação, vocês já pensaram? Está se formando à sua frente. É o nascimento de um cenário. Coisa que não acontece com bovinos. Né? O cavalo holístico ele tem uma filosofia que, para você captar a sensorialidade de um animal, do cavalo no caso, você não pode partir só do cavalo, você não pode se focar só no cavalo. É um problema linguístico. Entendeu? Você tem que comparar o cavalo com outras populações, animais, né? Que dividem com ele o processo evolutivo. Tá? Você não tem, um problema de linguística. Não, uma palavra sozinha, solitária, uma palavra, ela não tem sentido. Não tem significado. O significado vem no contexto que ela está. Tá? E do mesmo jeito, nós mostrarmos para os nossos netos e bisnetos no futuro como é a sensorialidade, né? O visual, como é o prazer audiovisual desse animal aqui, nós vamos ter que comparar com outro. Vocês compreendem? Um sozinho não adianta. A gente tem, então, a filosofia do cavalo holístico é utilizar populações animais que nós chamamos de auxiliares para a compreensão do próprio cavalo, a partir do universo sensorial primário. Tá? O universo sensorial primário, aquele que está lá no fundo. Tá certo? Que unifica todos os cavalos do mundo. Muito bem. Depois eles foram diferenciados, mas isso aí entram outros caracteres, né? Diferenciados em raças, etc. Né? Seleção natural, mutações, etc. Então nós estamos analisando a parte primária. Entendeu? Então o bovino é diferente. Então, nada mais para você comparar a atenção, o grau de atenção que um cavalo tem, né? No ver, comparar com a visão de um boi, meu Deus do céu, o boi aumenta o campo audiovisual. Né? Aquela contemplação no fim da tarde, ó. Não é assim? Entendeu? Então o boi, você comparar com bovinos, que tem no sítio, né? Animais no sítio, na chácara, né? Na fazenda, né? Então utilizar os próprios animais que estão no local. Né? A comparação é drástica. Né? Então o bovino é oposto ao equino. É lógico que muitas coisas são parecidas, né? Tem 4 pernas, 4 patas, né? Eles têm 2 olhos, 2 orelhas, são herbívoros, fazem companhia ao homem, mas sensorialmente, desculpa, eles são opostos. Um diminui o campo audiovisual, o outro aumenta o campo audiovisual. Por isso que o boi tropeça, etc. Tá ok? Muito bem. Um se volta para o detalhe, o outro para o tudo do cenário. Não secciona. O bovino não consegue seccionar. Então ele não privilegia nenhuma parte do cenário. Esse aqui privilegia. Ele viu uma coisinha ali, opa, uma folhinha que cai, pô, é essa aqui. Vocês compreendem? Muito bem, muito bem. Do mesmo jeito que nós utilizamos o bovino para comparar com o equino, e assim ter uma ideia de como é essa atração, nós vamos pegar um outro animal também que tem no sítio, né? Felinos, gatos, animal caseiro. Tá? E utilizá-lo como auxiliar na compreensão da fonação do equino. Tá? Porque os nossos netos e bisnetos vão precisar disso, gente. Eles vão precisar voltar à sensorialidade, né? A percepção sensorial, porque 8, 12 horas, quem tem neto sabe disso, né? Tá? Eu tenho 3 netos, 2 netas e um neto. Então é isso aqui, ó. Tá? É de manhã, de tarde e de noite. Então a percepção é como você sair de uma sessão de cinema antigamente, depois de 2 horas, um filme de 2, 3 horas, e você abrir a porta, está na rua. Você fala, puxa, que vida sem graça aqui fora. Eu vou voltar para o cinema.
para a sala de projeção. Né? Dá muito mais tesão, utilizando uma palavra que essa geração nova utiliza. Tá joia? Então vamos utilizar o gato na fonação. Olha que interessante. O gato também é um animal receptor de informação. O cavalo é um gato grande, no sentido primário. Tá? Os planos corporais são diferentes, apesar de muitas partes comuns. Tá certo? É essa que nos interessa, para a gente compreender o bicho, lá na sua profundidade. Então, os dois são, tanto felinos quanto equinos, são receptores de informação. Eles preferem ver ouvir do que serem vistos ouvidos. Né? E no gato é mais fácil a gente ver, porque ele é um animal menor, né? Ele vive escondido. Tá certo? Então, vamos ver a fonação do bicho. O miado. Minhau, 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 minhau. Gente, é um pedido de desculpa por estar se expondo. Não é mesmo? É um som que tem medo de ser som. Como o relincho. Pega o nascimento do relincho. E daí vai. Então, o nascimento do relincho. Então, isso define uma tristeza no som, uma contrariedade no som. Tanto de equinos como de felinos. Tá? Agora, hoje em dia se diz, né? Muitos falam que o som equino é um som que tende ao agudo. Né? E o som agudo ele vai mais longe do que o grave. Né? Será? Mas tudo bem. Então que o som agudo ele facilita, né, a sobrevivência da manada, né? Certo? Porque ele vai mais longe, então eles se comunicam mais facilmente, evitando assim os predadores. Tá? Pode ter que ser, isso é uma outra seara, não é a nossa, da linguística. Tá? Então pode ser que isso tenha o seu fundamento. Mas, além disso, a textura do próprio som sinaliza a tristeza, a contrariedade dele, o desconforto por estar emitindo. Certo? Um aspecto interessante da fonação, nós vimos, né, tentando integrar, só dar uma ideia para vocês de como se integra essa sensorialidade, essas 4 dimensões, para que faça parte de flashes, num novo curso do futuro, né, onde ao lado dos conteúdos tradicionais de introdução ao cavalo, a gente vai enxertar uns bolsões de criatividade. Tá, esses bolsões assim de sensorialidade, né, comparando com outros animais, o que é algo totalmente diferente do que se faz hoje. Tá certo? Então vamos lá. O que eu estava falando? Eu até me perdi. A fonação, o que eu fiz, meu Deus do céu? Tá? Se vocês pudessem me ajudar, né, nessa parte. Então, olha que branco. Vamos lá então. A fonação e a visão audição. A fonação é partidora, me lembrei agora. A fonação, 73 anos, neurônios, ó, né? A fonação ela é partidora também. Nós vemos que a sensorialidade motora sinaliza, na mensagem revelada aqui, sinaliza que o cavalo é partidor, tem um instinto partidor. E esse instinto se revela em tudo. Na visão audição, nós vemos que ele particula, o cenário secciona, certo? No tato, na fonação. Né? Então a fonação é particulada também. Interessante isso, né? Tá? Ele aumenta o som, mas como ele é um animal que vê e ouve, o som alto ele reage. Então ele diminui a intensidade, o volume do som. Tá? Sobe e desce, ele modula, que é uma característica, certo, motivada, né, pela partição, pela segmentação deste corpo, deste plano corporal, que se espraia por todas as dimensões. Tá? Então ele secciona. A gente vê isso também nos aparentados. Né? Tá? É um som particulado. É interessante. Então nós temos uma ideia de partição, da importância, né, dessa segmentação do animal. Aí, conforme falamos, isso aqui sai do corpo propriamente disso e entra até na psique, né, vamos dizer assim,
tá na parte psicológica do animal. Né? Ele gosta de ser tratado, ele faz amizade com a gente aos poucos. É muito difícil você agradar um cavalo, porque tem que ser aos poucos. Vocês compreendem? É como o gato, é difícil se agradar um gato, é muito mais fácil agradar um cachorro. Concorda? Agradar um boi é mais fácil, agora um cavalo é difícil. Porque é aos poucos que se faz, é de parte em parte. Tá joia? Muito bem. Acho que deu para vocês terem uma ideia, né, dessa sincronização. Né? Essa sincronização que envolve partes diferentes do corpo, gente, tem que estar unida através de uma informação biológica, né? Genômica no caso, né? Tá? De uma informação que une, né? E que sirva de ponto de partida para essas quatro. Né? No conteúdo do cavalo holístico está como se encaminha para essa entidade biológica. Está o caminho para essa entidade biológica. Como ela pode unir coisas tão diferentes, certo? Para formar essa maravilha que está aqui. Certo? Entendeu? Isso que é ir em direção ao significado do cavalo. Né? Agora, qual a utilidade disso, gente? Qual a utilidade? Bom, a utilidade é uma palavra já meio complexa para o campo da compreensão. A compreensão não tem atração por essa palavra utilidade, né, com o aspecto útil do cavalo. Né? Ela tem a curiosidade de saber de onde o cavalo vem. Né? De onde que ele vem. Como apareceu, como surgiu. Né? Como surgiu, né, esse animal maravilhoso. Tá? Então é diferente, né? A utilidade é outra. E você sabendo da compreensão, você tem uma compreensão do cavalo? Nós vamos continuar com outros vídeos, tá? Mas sob um outro enfoque. Tá? Nós não chegamos ainda no significado do cavalo. Então, demora. Tá? Não é assim, não é fácil. Tá? Vamos precisar de outros vídeos. Mas a compreensão do cavalo, mesmo o início da compreensão, vai dando uma empatia, né? Vai criando uma empatia maior com o animal, entre nós e ele. Né? Você entra no redondel conhecendo o cavalo, você conhece o cavalo. Então você tem um protocolo, já está na mente o protocolo, você já teve aula sobre isso, então você segue o protocolo. Quer dizer, não há criatividade nisso. Então você vai, etc, etc. É uma coisa mecânica. Vamos dizer, a coisa baseada no conhecimento. O conhecimento é algo frio, né? Lógico. É racional, né? É motivado pelo pensar. Nós estamos pensando, raciocinando como que nós vamos se aproximar do cavalo. Tá certo? Só que a compreensão é outra coisa. Então ela vai dar uma... Quando você entrar no redondel, por exemplo, no redondel, né, diante de um cavalo, né, que seja um cavalo que você não conhece, chucro, você vai interagir com esse cavalo remetindo, né, uma mentalização de que você compreende ele. Não é só conhecer. Pois eu conheço, eu compreendo você. Né? Então vai existir, gente, com o tempo, certo, uma sintonia entre auras, entre almas, entre energias. O cavalo mesmo vai sentir, poxa, esse cara está me compreendendo. Ele me compreende. Além de me conhecer, ele me compreende. Pô, eu vou ser amigo desse cara. Não é assim? Tá? Então a compreensão leva a um respeito maior. Ela cria uma empatia, não só empatia, como também a um respeito. Evidente que o cavalo é respeitado hoje em dia. Mas ele precisa ser muito mais respeitado. Ele é respeitado no aspecto utilitário. Tem que ser, lógico. É o animal mais utilizado, vamos dizer. Agora, ele precisa ser respeitado. Respeitado não é só tendo em vista o caráter utilitário. Tá? É o caráter
de significado. O que ele significa para nós? Então, se a gente souber do significado dele que transcende o aspecto útil, pragmático, a gente vai criar uma amizade diferente com ele, diferenciada. Né? Então é isso que a gente quer, que o Cavalorístico pretende sugerir. O Cavalorístico, os conteúdos do site são só uma semente, hein? Então é uma semente, entendeu? Apesar de ser longo o site, é uma pequena semente do que vem por aí. Atrás desse cavalo quando ele começar a caminhar, né? Por enquanto ele nem saiu da baia. Tá certo? Entendeu? Ele é muito diferente do que vocês que atuam mais com cavalo, assim, né? Em termos de conhecimento, do que vocês imaginam. Então, eu acho que é uma coisa... Né? Inclusive, eu pedi para compartilhar isso daqui, esse vídeo. As pessoas ficam em dúvida, né? Compartilhar como? Eu vou me comprometer com uma loucura dessa, um assunto tão exótico? Não, não é isso. É um assunto realista, né? Está em jogo a percepção sensorial dos nossos netos e bisnetos. Né? Está em jogo isso. Né? É um outro mundo, nós estamos num outro mundo. Né? E o cavalo precisa participar desse novo mundo de uma maneira mais abrangente. Tá certo? Com esse vídeo, então, nós encerramos essa série de compreensão, compreendendo equinos, através dessas mensagens dos órgãos sensoriais, mas nós vamos voltar ao tema sobre outros títulos. Tá? Nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas dimensões, né? Se for o caso. Tá? Vem mais vídeo por aí. Tá? Eu peço que vocês compartilhem sem medo, viu? Entendeu? É um campo novo que muita gente pode ser que se interesse. Né? Tá certo? Principalmente, por exemplo, as mulheres. Né? Hoje o ambiente equestre está sendo muito procurado pelo elemento feminino. Entendeu? E o elemento feminino ele tem uma percepção mais de significado. Né? Que me desculpem, né? Nós. Né? Entendeu? O elemento feminino ele tem uma outra sutileza, né? Na abordagem do cavalo, inclusive. Então seria um campo, inclusive, mais feminino. Né? Hoje o campo está muito, mesmo o campo feminino, está ficando masculinizado, né? Porque o cavalo é um animal pesado. Né? Os chapelões, botas, densos, morões de aroeira, né? Aquele cheiro de madeira, cheiro de couro. É um ambiente denso, né? Vamos dizer, masculino. Tá? Então nós precisamos, yang, nós precisamos de um pouco de yin. Né? Em vez de ânimos, ânima, né? Nesse ambiente. Tá, Equestre? Tá joia? Então, obrigado, até o próximo vídeo.